No vídeo de hoje eu vou te falar quais documentos são necessários para entrar na Europa. Tem muita gente que está me questionando nas redes sociais o que eu preciso para entrar na Europa. Se eu preciso de visto, se é obrigatório, seguro viagem, quanto que eu preciso levar de dinheiro. Então, se você tem alguma dúvida, fica aí nesse vídeo que eu vou tentar te esclarecer tudo, tá? Bom, então, para a primeira coisa, o primeiro passo, o que eu preciso para entrar na Europa é de um passaporte válido. Um passaporte válido no mínimo, com uma validade no mínimo de 6 meses. Ah, Pamela, mas nem passaporte eu tenho. O que eu faço? Por onde que eu começo? Ok, então vai entrar no site da Polícia Federal e vai preencher um formulário que tem lá, que é uma solicitação para fazer o passaporte. Aí depois que preencher com os seus dados, aí vai gerar um boleto, que é uma taxa, que agora, na verdade, eu não sei quanto que tá o valor atualizado. E vai agendar, depois que pagar esse boleto, vai agendar uma visita até a Polícia Federal ou até um órgão mais próximo para si. E aí vai levar os documentos em mãos para apresentar lá na polícia. Assim que fez tudo isso, o passaporte normalmente fica pronto em 7 dias úteis. Aí, ok, depois que buscou o passaporte, aí já dá para começar a se organizar para a viagem. Ok, Pamela, eu já consegui, fiz meu passaporte, deu tudo certo, e agora? Agora a próxima coisa que tem que providenciar é a passagem, tanto a de ida e quanto da volta, ou do país do seu roteiro, né? Depende muito se você vai fazer um país ou fazer vários países, então na hora de apresentar os documentos para o agente de imigração, precisa muito, é muito importante que ele veja que você não vai ficar no país, que você vai fazer realmente uma viagem, tá ali apenas para turismo. Então eu vou, por exemplo, entrei por Portugal e vou ir para França, então ele quer que você mostre, que comprove isso, né? Ou não, eu vou fazer apenas um país e vou voltar para casa. Isso tudo precisa ser comprovado. Ah, e vale ressaltar, uma dica de quem já sofreu com isso: imprimam as passagens de vocês. Da internet mesmo pode ser, mas deixem tudo em papel, impresso, porque eu já tive problemas uma vez, quando eu fui mostrar no telefone só um print da passagem e o oficial não aceitou. Então, assim, levem tudo o máximo que puderem impresso e comprovando. Até é melhor levar numa pastinha, bota na bagagem de mão mesmo e leva tudo consigo para chegar só na hora de apresentar todos esses papéis, já tá tudo certinho. Outra coisa muito importante que precisa ser também comprovada é onde você vai ficar. Se você vai ficar num Airbnb, se você vai ficar num hotel, num hostel, isso tudo também precisa ser comprovado na hora de passar para o agente de imigração. Então, leve também impresso isso. E se você não for ficar em nenhum desses locais, se você for ficar, por exemplo, na casa de um amigo, peça para ele lhe mandar, na verdade, com uns dias antes, uma carta convite. O que é uma carta convite? Na verdade, a pessoa se responsabilizando por você. Ela vai escrever ou a próprio punho, ou até pelo computador mesmo, vai dizer: eu, fulano de tal, me responsabilizo pelo ciclano, estou convidando ele para ficar aqui na minha casa, ele vai ficar tantos dias. Aí precisa botar todos os dados certinhos. O dia que chega, o dia que vai embora, o número do passaporte da pessoa e do documento de residência, né? Um comprovante que ela reside naquele país. Pamela, eu quero dirigir na Europa, é possível? Sim, é possível. Se você tiver a CNH válida no Brasil, é possível sim viajar e dirigir aqui. O que precisa? A CNH do Brasil, é possível dirigir com ela apenas 3 meses aqui, que é a duração do visto de turista, né? Tirar a PID. A PID é a Permissão Internacional para Dirigir. Ela, na verdade, tu consegue tirar no Detran antes da viagem, né? Ela é como se fosse um livrinho, é a tua CNH traduzida em 80 línguas, alguma coisa do tipo.
Então, a vantagem da PID é que tu tem a mesma validade da tua CNH, então é muito bom, é uma vantagem bem boa também. Uma coisa também que é bem importante é o dinheiro. O agente de imigração, ele pode te perguntar quanto tá trazendo para o país, quanto tu tem de dinheiro para gastar, se tu tem dinheiro suficiente para se manter no país no período que tu vai ficar aqui. Porque, na verdade, a grande preocupação deles é que tu não passe nenhum tipo de trabalho no país e que tu não seja tentado a trabalhar, porque, na verdade, tu tá vindo aqui só para turismo, né? Então, o que tu vai fazer? Tu vai comprovar o quanto de dinheiro que tu tem. Como? Eu recomendo que tu leve um pouco de dinheiro em espécie, não muito, mas uma quantia ok. Normalmente, eles fazem um cálculo de 40 euros por dia. Então, faz aí mais ou menos o câmbio atual e faz esse valor multiplicado. Então, vê quantos dias tu vai ficar no país, ou quantos dias é a duração da tua viagem, e tu faz esse cálculo. Então, tu pega os 40 euros e divide pelo número, multiplica, né, pelo número de dias que tu vai ficar aqui e precisa ter esse valor. Isso, na verdade, é o mínimo, tá? Então, assim, tem que, na verdade, esse valor é bem baixo, digamos assim, para se manter durante o dia. Então, eu recomendo que vocês tragam um pouco em dinheiro e um pouco num cartão de crédito internacional. Isso é muito importante. Ele precisa ser válido aqui fora, tá? Ele não pode ser só um cartão de crédito normal do Brasil. Ele precisa ser um cartão que dê para você gastar aqui fora. Então, também é outra coisa que precisa ser avaliada. Então, sobre o dinheiro, para que vocês saibam, o Brasil, eles têm um limite, na verdade, né? Que é apenas permitido tirar em espécie 10 mil reais. Então, se você pensa em trazer muito dinheiro em espécie, saiba que é apenas esse valor que é permitido. E outra coisa, Pamela, eu não consegui uma casa de câmbio na minha cidade, eu tô pensando em trocar no aeroporto. Olha, converter no aeroporto, trocar o dinheiro, na verdade, em casas de câmbio do aeroporto, é um pouquinho arriscado porque é muito caro, você perde muito dinheiro. Então eu recomendo que ou tente achar aí próximo da cidade de você uma casa de câmbio que seja boa, de confiança, né? Ou então traz mesmo no cartão de crédito. Se precisa muito, troca o mínimo possível na casa de câmbio do aeroporto e tenta trocar mais na cidade, no país que você já tiver. Aqui é bem comum de se encontrar casas de câmbio espalhadas pela rua, porque como tem muito turista de fora, né, e aqui é uma coisa bem tranquila de se fazer, então tem muito. Então assim, em vez de trocar já no aeroporto, espera um pouquinho, vem até o centro da cidade, do país, que você vai estar e troca lá. Te garanto que o câmbio vai compensar bem mais. Uma coisa que também é importante de se ter em mãos é o seguro viagem. O que é o seguro viagem? É um seguro, na verdade, que vai te cobrir durante a tua viagem para o exterior. Se tu tiver qualquer problema no exterior, como por exemplo uma questão médica, que precise ir para um hospital, que precise, por exemplo, extraviou as tuas malas e tu não tem dinheiro para comprar roupa. Caiu no chão, quebrou o teu dente, tu precisa ir no dentista. O que acontece? Se tu vier pro país e não tiver o teu seguro viagem, se tu depender na verdade, da saúde pública, tu vai pagar muito caro, porque aqui a saúde pública, ela custa, né? Ela não é gratuita. Então, esse é um valor, na verdade, que tu vai estar pagando o seguro, né? Para te poder utilizar um serviço diferenciado, um serviço, na verdade, privado, né? Então, alguns países, não são todos, eu digo porque eu consultei aqui o site oficial do Consulado de Portugal e eu vi que eles não pedem, não é obrigatório para entrar em Portugal, mas eu vi que em outros países é obrigatório.
Então, eu recomendo que sim, você tenha o seguro de viagem, tá? Mas para esses casos, caso aconteça alguma coisa, você tá protegido ali, tem tudo. E vale ressaltar que o seguro que precisa ter é um seguro mínimo, que cubra no mínimo 30 mil euros. Mas não se preocupa que esse não é o valor que você vai pagar do seguro. É só mesmo que ele cubra, né, as suas... O visto. Como funciona o visto para vir para a Europa? Brasileiros não precisam de visto para vir para a Europa, se o intuito, obviamente, for turismo, né? Então, como é que funciona? Você vai trazer todos esses documentos que eu mencionei, a passagem, o valor, um comprovante de onde você vai ficar, o seguro viagem, o passaporte válido, tudo certinho. E quando chegar no aeroporto, vai ter um agente de imigração, que na verdade é um policial, e ele vai pedir vai te fazer algumas perguntas e você vai ter que ter esses documentos para comprovar. Normalmente ele pergunta qual é o seu propósito da viagem, quanto tempo você vai ficar, onde você vai ficar, se você tem dinheiro para se manter, coisas do tipo. E aí, se tá tudo certo, ele vai carimbar o seu passaporte com 3 meses. Esse é o valor, esse é o tempo que você pode ficar nos países que estão no espaço Schengen. O que é os países que estão no espaço Schengen? São países que fizeram um acordo que ele facilita a sua entrada no país. Então, assim, você pode ficar até esse período no país e se você quiser, por algum motivo ou outro, ficar mais tempo, aí você precisa renovar esse visto. Mas aí é assunto para um outro vídeo. Não são todos os países da Europa que estão no espaço Schengen, vale ressaltar isso. Como, por exemplo, o Reino Unido. O Reino Unido não está no espaço Schengen. Mas quais são os países do Reino Unido? É a Inglaterra, a Escócia, o país de Gales e a Irlanda. Esses não estão incluídos. Portanto, se você vier, por exemplo, entrar por Portugal, o agente de imigração vai te fazer essas perguntas e carimbou 3 meses. Ok, mas agora eu quero ir, por exemplo, para Londres. Vou lá para a Inglaterra e ficar em Londres por alguns dias. Ok, então você vai sair do espaço, vai passar por uma outra imigração quando chegar em Londres. O policial vai te fazer algumas perguntas também, desse mesmo estilo, e precisa comprovar todas essas coisas, e aí ele vai carimbar o seu passaporte novamente. Ah, mas quanto tempo eu tenho? Normalmente, os países, o Reino Unido, ele é diferenciado, ele tem... é possível ficar até 6 meses no Reino Unido, ok? Então, o Reino Unido, ele tem esses 6 meses, né? E se você, por exemplo, não quer ir para o Reino Unido, quer ficar apenas nos países que estão no espaço, por exemplo, Portugal, Espanha, Alemanha, França, e você não vai precisar passar novamente pela imigração quando for para outro país. Na verdade, vai passar apenas pelo primeiro, por exemplo, entrou por Portugal, né? Então, vai fazer ali... o agente vai fazer as perguntas, vai responder, vai mostrar qual é o seu itinerário, né? Qual é os países que você vai visitar. E depois disso, quando você for pegar novamente o avião para ir para os outros países, não vai passar mais por imigração. Então, é muito vantajoso e consegue conhecer vários países, não tem toda essa questão burocrática, né? Mas lembrando, você só tem 3 meses. Se não for renovar, né? Você só tem 3 meses, 90 dias. Então, se programe para sua viagem conhecer esses países todos durante esse período, porque para renovar é um pouquinho mais complicado. E eu vou deixar isso para um outro vídeo. Só uma observação. A partir de 2021, vai começar a ser exigido, além de todos esses documentos que eu já mencionei para vocês, um formulário online, que é o chamado ETIAS. Esse formulário
Você vai colocar ali todos os seus dados, na verdade, vai pagar também uma taxa e vai submeter ele online e vai receber uma resposta se você está autorizado a viajar ou não. Se vocês quiserem, eu posso fazer depois um vídeo mais detalhado só sobre isso, mas não sei se você vai estar vendo esse vídeo mais pra frente, em 2021 ou agora, em 2020, quando eu vou estar postando, mas já fica aí o aviso que além desses documentos, a partir de 2021 vai ser também solicitado esse ETIAS. Então também já para ficar ciente do que tá por vir. Bom, pessoal, então é isso. Esses são os documentos, isso é tudo que precisa para vir para a Europa. Vocês viram, não é muito difícil, é só se organizar e eu recomendo que vocês se organizem com antecedência. Se os planos de viagem são daqui a 6 meses, 1 ano, já vai tirando o passaporte, já vai vendo as passagens, já vai fazendo isso com calma, para depois não chegar perto e não dar correria, né? Mas então é isso, eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês, e o vídeo vai ficando por aqui. A gente ainda vai continuar fazendo a mala por esse mundão afora. Tchau!